Opa, bom dia, Jesus é o Senhor. 1 Crônicas, capítulos 15 e 16, Salmo 10, versículos 1 a 15, Provérbios 19, versículos 6 e 7, Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32, ao som de o primogênito e os demais irmãos. E essa é a nossa leitura desse dia 15 de julho. Comecemos em nome de Jesus com 1 Crônicas 15. Davi fez também casas para si mesmo na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então ele disse: ninguém pode levar a arca de Deus a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e o servirem para sempre. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado para ela. Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate veio Uriel, o chefe, e seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari veio Asaías, o chefe, e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson veio Joel, o chefe, e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã veio Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron veio Eliel, o chefe, e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel veio Aminadab, o chefe, e seus irmãos, 112. Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vocês são os chefes das famílias dos levitas, santifiquem a si mesmo e aos seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Pois, visto que vocês não a carregaram na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos segundo nos tinha sido ordenado. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros pelos cabos, como Moisés havia ordenado segundo a palavra do Senhor. Davi ordenou aos chefes dos levitas que constituíssem os seus irmãos, os cantores, para que, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Assim os levitas designaram Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etam, filho de Cusaías, e com eles os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Oni, Eliabe, Benaia, Maséias, Matitias, Elifeleu e Miquneias, e os porteiros Obed-edom e Jeiel. Assim os cantores Emã, Asaf e Etam se faziam ouvir com os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Oni, Eliabe, Maséias e Benaia com liras em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom, Jeiel e Azazias com harpas em voz de baixo para conduzir o canto. Quenanias, chefe dos levitas, músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Eucana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafã, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os saduceus, tocavam as trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Davi, os anciãos de Israel e os capitães de milhares foram, com alegria, buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. E visto que Deus ajudou os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi estava vestido com um manto de linho fino
bem como todos os levitas que levavam a arca, os cantores e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel levou a arca da aliança do Senhor, com júbilo, ao som de clarins, trombetas e símbolos, fazendo ressoar harpas e liras. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, olhou pela janela e, ao ver o rei Davi dançando e se alegrando, ela o desprezou em seu coração. Prossigamos ao capítulo 16 de 1 Crônicas. Levaram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas diante de Deus. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com liras e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel estavam continuamente com trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença, lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Israel, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Então eles eram em pequeno número, pequeníssimos e estrangeiros na terra de Canaã. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse e, por amor deles, repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e alegria no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante deles todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ruja o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E digam: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, congrega-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse amém, e louvou o Senhor. Então Davi deixou Asaf e seus irmãos ali diante da arca da aliança do Senhor, para ministrarem continuamente diante dela, segundo o que estava ordenado para cada dia.
Também deixou Obed-Edom com os seus irmãos, em número de 68, bem como Obed-Edom, filho de Jedutum, e Osa, para serem porteiros, e deixou Zadok, o sacerdote, e os sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, de manhã e de tarde, segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor havia ordenado a Israel. E com eles deixou Emã, Jedutum e os demais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvarem o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, com eles estavam Emã e Jedutum, que faziam ressoar trombetas, símbolos e instrumentos musicais usados para louvar a Deus. Os filhos de Jedutum eram porteiros. Então todo o povo se retirou, cada um para sua casa. Davi também foi para abençoar a sua casa. Jesus é o Senhor, amém. Chão para a geração de muitos grãos, de glória em glória em Cristo é só vitória, até nos introduzir em Deus na glória, está transformando-nos e se conformando, e com Ele a ti damos adoração. Salmo 10, versículos 1 a 15. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria na sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba o perverso não investiga, tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo, pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado, ele se põe de emboscada como o leão na sua caverna, está de emboscada para alcançar o pobre, apanha-o e o arrasta com a sua rede, abaixa-se, rasteja nas suas garras, caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a tua mão. Não te esqueças dos pobres, porque o ímpio despreza a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão, quebra o braço do perverso e do malvado, Repetindo, versículo 15. Quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas da sua maldade, até que a descubras de todo. Provérbio 10, 1 a 15. Amém. Aleluia. Pois quem santifica os amados, aquele que já foi santificado. Quem gloria Ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não os alcança. Provérbio 19, versículos 6 e 7. Jesus é o Senhor. Por isso mesmo sendo ele perfeito, chama irmão sem preconceito. Por isso mesmo sendo ele perfeito, chama irmão sem preconceito, dizendo... Amém. Romanos 1, a partir do versículo 18 até o final do capítulo 1. Vamos lá.
A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto dentre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios e se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às vezes às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Louvado seja o Senhor, porque Deus é Deus em qualquer situação, mas, por outro lado, misericórdia. Esse final aqui de Romanos capítulo 1, eu vou ler concluindo: embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Misericórdia. Ó Senhor Jesus, guarde-nos. E essa é a porção desse dia, da palavra do Senhor. Senhor Jesus, possamos atentar para a palavra do Senhor em todos os seus aspectos, os positivos e também os negativos. Ó Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Que já foi aperfeiçoado, foi ele muito reverente e em tudo obediente, embora de Deus sendo o Filho unigênito, aprendeu a obedecer pelo seu muito sofrer. Santifica os amados, aquele que já foi santificado.
amados, é o mesmo que já foi glorificado. Todos vêm de um só, todos vêm de um só, Deus o Pai de todos nós. Por isso mesmo sendo Ele perfeito, nos chama irmãos sem preconceito. Por isso mesmo sendo Ele perfeito, nos chama irmãos sem preconceito. Dizendo, durante a reunião ao teu nome farei menção. Na reunião declararei teu nome a meus irmãos. E cantarei a ti belas canções de louvação no meio da congregação. E cantarei a ti lindas canções de adoração no meio da congregação. No meio da congregação. Jesus, o teu Cristo ungido, teu Filho enviado, distinto e designado. Outrora ele era o teu Filho unigênito, tornou-se o primogênito. E nós, teus muitos filhos, pra sua expressão e brilho. Ele agora não é mais unigênito, mas o primogênito, o primeiro em nós, os seus co-herdeiros. Pois morreu de trigo grão, e a ti gerou filhos, e a ele irmãos. Um grão caiu no chão para a geração de muitos grãos. De glória em glória em Cristo é só vitória, até nos introduzir em Deus na glória. Está transformando-nos e a se conformando, e com Ele a ti damos adoração no meio da congregação, como Ele mesmo previu de antemão.